Irmãos, bom dia, a paz e a graça do nosso Deus. Hoje, quarta-feira, 27 de janeiro, espero em Cristo Jesus que você possa estar tendo um dia ricamente abençoado pelo Senhor. Quero convidar você neste momento a meditar comigo no capítulo, não no capítulo, mas do Provérbios 2, verso 7, que diz assim: quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Mas frisando aqui somente a palavra integridade. Quero falar com você nessa manhã sobre integridade. A palavra integridade é uma palavra, além de ser uma palavra bonita, ela tem uma raiz de onde deriva a palavra inteiro. Eu gosto dessa palavra inteiro quando nós falamos sobre integridade. O Evangelho, ele ensina o homem a ser íntegro. Ou seja, o Evangelho ensina o homem a ser inteiro. O Evangelho, ele tem por objetivo reensinar valores perdidos ao longo do tempo, ou ensinar valores nunca aprendidos. Não somos os suprassumos da verdade, nem somos 100% verdadeiros, nem 100% honestos, nem 100% íntegros. Mas precisamos aprender. E essa é a beleza da caminhada no Evangelho, que a propósito do Evangelho é nos ensinar o caminho da integridade. O grande problema é que às vezes a gente começa a caminhar no Evangelho e não atentamos para essa palavra, íntegro, que é o mesmo que inteiro. E às vezes nos dedicamos muito a uma área das nossas vidas em que nós talvez tivéssemos maiores limitações nela, né? Mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais, adulterava, não adultera mais. E essas coisas erradas que se fazia e não faz mais. Mas a ênfase da Bíblia é que sejamos íntegros, ou seja, inteiros. E muitas vezes nós nos aperfeiçoamos em algumas coisas, mas esquecemos das outras. Enquanto a ênfase da palavra é que sejamos íntegros ou inteiros, muitas vezes nós praticamos somente parte daquilo que é correto, daquilo que a gente acha sensato, e nos permitimos muitas vezes algumas outras práticas que cauterizamos a nossa consciência e dizemos para nós mesmos que aquilo ali não tem problema. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? E aí nos deparamos com pessoas que de fato estão no Evangelho, que já confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, que já deixaram muitas coisas de lado, já não fazem muitas coisas erradas como faziam no passado, mas se permitem a outras coisas. E aí a essas pessoas nós não podemos dizer que são íntegras. Quando nós cometemos algumas coisas que a gente cauteriza a consciência dizendo que não tem problema, todo mundo faz isso. Quando nós nivelamos por baixo, e esse às vezes é um grande problema que nós encontramos dentro do Evangelho, as pessoas nivelando por baixo, buscando a prática naqueles que estão fazendo errado, e nos assemelhar àqueles que estão fazendo errado, mas na verdade nós precisamos buscar exemplos e modelo naquele que faz correto, e não naquele que faz errado. Então muitas vezes a pessoa está certa, vai para a igreja, é um bom crente, aos olhos da comunidade, é uma pessoa
coerente, correta nas suas coisas, é honesto nos seus negócios, compra, paga direitinho, não é dado à mentira. Mas em contrapartida, a pessoa ele quer levar vantagem em algumas outras áreas que ele julga não está errado. Aí ele se permite ter um gato na sua água, ele se permite ter um gato na sua energia, ele se permite ter um gato na internet de alguém, ele se permite ter um gato na Sky, ele se permite ter gato em tudo que ele possa tirar proveito. Mas ele acredita que não tem problema fazer isso. Não tem problema. Ele cauterizou a consciência dele. Então essa pessoa nós não podemos chamar de íntegra, porque essa pessoa não está inteira. A grande verdade é que o íntegro, ele é inteiro. Ele é honesto no seu dia a dia, na sociedade, naquilo que a comunidade o vê, mas ele também é honesto dentro da sua casa. Ele não bate na sua esposa, ele não espanca os seus filhos, ele os educa, mas não os espanca. Ele não faz o papel de uma pessoa coerente e correta diante da sociedade, e em casa ele é um demônio. Ele maltrata a sua esposa, ele subjuga a sua esposa, ele humilha a sua esposa, ele humilha os seus filhos. Ele tem os seus filhos como uma obrigação que ele deve alimentar. Ele tem a sua esposa como um objeto de uso pessoal. Mas quem o vê lá na sociedade acha que ele é uma pessoa íntegra, porque ele é muito bom lá no comércio, porque ele nunca ficou devendo. Ele não é dado a mentiras sociais, ele não sai por aí inventando e difamando, mas em compensação, no dia a dia da sua vida, ele se permite alguns erros. Então, não há integridade na vida desta pessoa, ainda que ele faça coisas honestas. A integridade fala do indivíduo inteiro. Ele é honesto lá na rua, ele é íntegro com a sua palavra, ele é honesto com a sua palavra, mas ele também é honesto com a sua esposa, ele é honesto com seus filhos, ele dá bom exemplo, ele não permite coisas pecaminosas dentro da sua casa, ele não permite um gato lá na energia elétrica, sendo que ele sabe que está entrando dentro da casa dele todo dia um produto roubado. E isso é uma brecha no mundo espiritual para Satanás entrar na vida dele e arrebentar com a família dele. Ele não se permite que ele tome banho, que ele beba água todos os dias de um produto roubado, porque ele fez um gato lá na água. Ele não coloca os olhos na televisão assistindo um produto fruto de roubo, porque ele não está pagando por aquilo ali. Alguém gera aquele sinal, alguém coloca aquilo ali para ser comprado, adquirido. A pessoa, ele não é honesto no negócio, quando ele recebe um troco a mais, ele não devolve. Bom, um dia na vida nós sim poderíamos ter feito estas coisas, mas hoje no Evangelho nós precisamos aprender o teor total da integridade. Nos tornamos pessoas íntegras de verdade ou completas, não só numa área. Por isso, ao homem de Deus, faz bem a integridade. A integridade dos justos os guia. Então, ser íntegro é ser inteiro, não é só ser pela metade. Por exemplo, quando nós vamos escolher um representante para prefeito da nossa cidade, para vereador, às vezes nós sabemos que a pessoa ele tem amantes, que ele tem um negócio escuso na sociedade, mas ele é gente boa, ele é boa praça, aí nós vamos lá e votamos nele, e depois nós ficamos sabendo que ele está roubando o dinheiro público, e a gente fica nervoso por quê? Ele não era íntegro com a sua esposa, você sabia que ele tinha amantes, você sabia que ele tinha negócio de escuso, como é que você quer que ele seja honesto com o dinheiro público? Nós sabemos que uma pessoa ela não é íntegra com a sua esposa, ele não é íntegro com a sua família, como é que ele vai ser íntegro com as coisas públicas? Por isso que nós precisamos olhar
para o caráter do indivíduo na sua integralidade, não só pela metade. Bom, tem um pastor da minha igreja, é uma bênção, um pregador, um homem de Deus, prega, desce fogo do céu, mas ele humilha a esposa dele, ele humilha a sua família, ele é mesquinho nos tratos. Não, uma pessoa íntegra, porque se fosse íntegro, ele era inteiro em todos os seus relacionamentos. Então, querido, integridade, ela é necessária na vida de todo cristão. O Evangelho está aqui para nos ensinar. Permita que o Evangelho te liberte. Permita que o Evangelho, a todo instante, quando você tiver contato com ele, ele lhe arranque alguma coisa de você que você sabe que não está bem. Você sabe que é errado. Você sabe que não pode. Aí você diz, mas todo mundo faz isso. Tem gente, tem pastor que faz. Tem pastor que tem. Mas você vai nivelar pelo pastor que faz errado, ou você vai se nivelar pelo pastor que faz o certo? Porque tem muita gente íntegra por aí, tem gente inteira. Gente que nos seus tratos são corretos, gente que na sua família é correta, gente que é correta dentro da igreja, gente que é correta nos negócios, gente que é correta no dia a dia, a sua fala é a verdade. Ele não empresta os seus lábios para a mentira. Então são pessoas dignas de imitação, assim como Paulo disse que imitava Jesus e que nós poderíamos imitá-lo, é porque ele estava dizendo, eu sou inteiro. Se você observar a vida de Jesus, Jesus era inteiro, Jesus não era só pela metade, ele não era um hipócrita. E Paulo imitou Jesus sendo também inteiro no seu comportamento. Assim como os demais apóstolos, assim como tantos homens de Deus que nós podemos tomar como exemplo. E assim como tantos homens de Deus que estão por aí pregando o Evangelho e vivendo uma vida digna, uma vida íntegra, homens que podem ser imitados. Agora, não nivele por baixo, meu filho. Não nivele por baixo. Faz porque tem gente aí que está em posição melhor que faz. Quando você for votar, não nivele por baixo. Fulano rouba, mas faz. Se ele rouba, ele não é íntegro, não é digno do meu voto, não é digno do meu respeito. Quando você parar numa blitz e for multado, não dê propina para você não ser multado, não. Eu dou R$100 para não pagar 1.000. Pague os 1.000, sofra. E depois, ande correto. Se você não tem condição de manter todos os equipamentos ligados na sua casa porque a energia está cara, use só uma lâmpada. Use só uma lâmpada, mas coloque a cabeça no seu travesseiro e saiba que você está dormindo ali com dignidade. Se você não pode esbanjar água e vai colocar um gato lá para usar, não, usa pouca. Viva com o mínimo que você puder viver, mas viva com dignidade, com integridade. Se você não pode ter uma Sky na sua casa, não tenha. Mas não afane, não roube, porque tudo isso é a ação e atitude dos homens sem caráter deste mundo e não dos filhos de Deus. Se você pode ter, tenha. Se você não pode, não tenha. A palavra de Deus diz que nós devemos ficar satisfeitos com aquilo que nós temos hoje, com a condição que Deus tem nos dado hoje. Se Ele tem te dado condição de uma vida melhor, viva, usufrua. Mas se Ele não te deu essa condição hoje ainda, viva conforme a condição que Deus te deu. Tira o diabo de dentro da tua casa, antes que a sua família seja destruída. Isso é integridade. Mostre para os seus filhos que você é íntegro, para que seus filhos possam ter uma boa palavra a respeito de você. De meu pai é íntegro, minha mãe é uma mulher íntegra. Eles não aceitam esse tipo de comportamento. Para que o teu filho, a tua filha, os teus filhos, as tuas filhas não se corrompam
dentro de casa, sabendo que o pai aceita a corrupção. Só porque você é uma bênção em outras áreas, não significa que você é íntegro em tudo. Íntegro é o homem inteiro, não só pela metade, mas é inteiro. Seu comportamento social, seu comportamento familiar, seu comportamento espiritual na igreja, o seu comportamento com os amigos, tudo isso fala da integridade. Sejamos íntegros em toda maneira de viver. Seremos afagados e abraçados pelo Senhor, porque o Senhor ama os íntegros dessa terra, homens e mulheres. Não que não errem, não que não cometam falha, mas a falha é um acidente de percurso e não um comportamento planejado. A falha é um acidente de percurso e não um planejamento pecaminoso. Estes são os íntegros da terra, aqueles que pecam, que erram, mas que não planejam o erro, que não colocam o erro diante dos seus olhos e dizem: não estou fazendo nada de errado porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é filho de Deus e você deve fazer aquilo que Jesus faz, aquilo que a palavra ensina. Que você tenha uma manhã abençoada, direcionada pelo Senhor e, acima de tudo, deseje no seu coração a cada dia ser um homem e uma mulher íntegra, inteiros, para a glória de Deus. Um beijo no seu coração, desse seu pastor, desse seu amigo, Adilson de Souza. Amanhã estaremos aqui de volta, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço, fique na paz.